E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O café, ele é meio polêmico, porque você tem estudos falando que ele pode prevenir infarto em baixas doses, prevenir Alzheimer, melhorar para algumas coisas para doença de Parkinson. Então não dá para falar que o café é ruim. Sabe, tipo, como qualquer coisa você tem que adaptar para aquela pessoa. Se você não tem nada que contraindique o uso da cafeína, geralmente a maioria dos estudos falam que você pode usar tipo mais ou menos 3 xícaras por dia e isso estaria bom. Eles até falam um pouquinho mais, eu tendo a ficar mais pro lado de baixo. Mas assim, isso estaria de boa para a maioria das pessoas. 3 xícaras é quantas ml mais ou menos? 3 xícaras, cada xícara 80 ml, então 240 ml mais ou menos. Né? E isso geralmente dá... Tem que ser obrigatoriamente menos de 300 miligramas de cafeína. Né? Então, assim, a xícara da tua casa não é igual a xícara da minha. E muda também pela torrefação do café, né? O jeito que eles fazem o café pode ter mais ou menos cafeína. Verdade. Então tem isso. Então, na prática, a gente fala 3, 4 xícaras, mas o que vale mesmo é a cafeína. E deveria estar abaixo de 300. Geralmente, assim, quando é para usar, melhor usar uns 100 ml. O que a gente vê, assim, você falar, café é muito... Tem muita gente que faz estudo com café e desempenho. Então mostra que, o café teve uma melhora do desempenho e tal. Só que esses efeitos, eles são temporários. Verdade. Então eles vão desaparecer com o tempo. E uma coisa que é muito comum quem bebe muita cafeína, né? Não só no café, porque tem cafeína num monte de coisa. A gente vê que quando você tira, você tem abstinência. Então se você tem abstinência a um treco... É sinal que você está fazendo um uso não muito legal dele, né? Teoricamente, assim, você tá tendo abstinência, meu velho. Não tá legal. Você não tá tendo... Se você tem abstinência, significa que você tá acima do que deveria estar tomando? Pro teu corpo, com certeza. Interessante. Porque, assim, você tá tendo abstinência, você tá dependente dela. É isso que é abstinência. Você tá tendo um sintoma pela retirada. Você tá tendo um sintoma na hora que você tirou, por quê? Porque você estava dependente. Então, você tá dependente dela, temos um problema. E isso é um problema que acontece com muita gente. Tem muita gente que toma café, por exemplo, para dormir. Não sei se você já viu isso. A pessoa toma, nossa... Eu já ouvi falar, a pessoa que fala assim, eu tomo café para dormir. Cara, o nome disso é vício. Porque a cafeína acorda menos ele do que a ausência dela. Nossa. Tipo, o cara tá tão dependente que ele precisa tomar o café, senão a falta do café vai fazer com que ele fique tão agitado que ele não consiga sequer dormir. Que bizarro. E o cara fala, não, mas o café faz eu dormir bem. Aí você fala, me explica o que é dormir bem. Não, eu durmo a noite inteira. Isso não é dormir bem. Dormir bem é você acordar descansado, regenerado no dia seguinte. E vira um looping, né? O cara acorda cansado e toma mais café. Mais café, exatamente. Esse é o ciclo vicioso. E o principal sintoma da abstinência da cafeína é dor de cabeça. Você sabe disso. Tem muita gente que tem, por exemplo, enxaqueca, abusa de cafeína. E aí o que o cara fala? Não, mas eu preciso tomar a cafeína. Por quê? Porque essa cafeína aqui melhora a minha dor de cabeça. Só que ele está em abstinência. Só que tem outro problema. A cafeína também é analgésica. E a cafeína tem um efeito que é analgésico. Só que quando a gente fala, por exemplo, de enxaqueca, principalmente, é meio que um cavalo de Troia. Porque ela até te ajuda ali na crise imediata. Só que ela cobra um preço. Então ela começa a cronificar as suas crises. Uma coisa que acontece muito na enxaqueca é que quando você começa a misturar remédio, quando você começa a usar remédios de potência maior, quando você mistura outras substâncias como a cafeína, a doença cronifica. Então você passa de um padrão de crises que seria, por exemplo, uma vez por mês, começa a ter crise dia sim, dia não, depois todo dia. Você vai cronificando. E aí tem um negócio que é o seguinte, tá cheio de remédio com cafeína, com o nome de enxaqueca. Caralho. Mas... Aí que deu ruim. E é vendido normalmente, assim? Normalmente, você vai na farmácia, você compra, tem um monte. Eu não vou falar os nomes, mas assim, tem. Por quê? Porque de fato eles ajudam. Você toma o remédio, ajuda pra tirar a dor. Só que no dia seguinte você tem dor de novo. A longo prazo pode ser que aconteça isso que você acabou de falar. Exato. Só que pra quem tá vendendo é ótimo, porque você vai virar um baita de um cliente. Porque o remédio dele tá dando certo, então você curte. Óbvio. Óbvio. Não, assim, eu sempre acho meio bad quando a galera começa, o complô da indústria farmacêutica. Não é tipo complô, eles estão vendendo um produto.
No produto deles está falando que é para você usar com moderação. Eles não estão dizendo quanta moderação, eles não estão dando nome, não estão dizendo número. Mas assim, você meio que tá assumindo o risco. Tipo, eles sabem que piora. Óbvio que sabem. Tipo, eu sei, eu sou médico, tem um monte de médico lá, óbvio que sabe. Mas eles consideram, tipo, você vai usar uma vez por ano, não vai piorar, ué. Mas quem tá dizendo quanto? Mas ninguém não faz fala. isso, né? Exato. Isso que é foda. Então, é aí que tá. Porque assim, aí você entra naquele problema. Se você vende o remédio só com receita, você também, ainda mais num país como o Brasil, que é difícil ter acesso a médico, sabe? É foda. Você travar tudo é complicado. Por outro lado, você também libera e aí começa a criar problema. Então, assim, você pensa, Alexandre, o que você acha mais correto? Eu falo, não tenho a menor ideia. Graças a Deus eu não tenho que decidir isso, não sou ministro de nada. Verdade. Porque não dá, não sei, não faço a menor ideia. Os dois lados são ruins. Yeah.